Angola gasta mais de 800 mil dólares por dia para a importação de carne de frango. Luanda acolhe fórum sobre modernização do Estado e consolidação da transição digital em Angola. Angolanos retidos nos Emirados Árabes Unidos começam a deixar hoje o país asiático. Semana IHF, lesões afastam atletas da seleção feminina de handball. Para seguir estas e outras agora, nós notícias, a edição é de quinta-feira, 5 de março de 2026. Muito boa tarde. Vamos para o desenvolvimento das notícias. O Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público anunciou esta quarta-feira estarem abertas as candidaturas ao cargo de Procurador-Geral da República, ocupado atualmente por Hélder Pitagros, que está de saída. A informação surge depois de o atual Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público ter comunicado ao plenário que pretende cessar as suas funções. De acordo com o regulamento, o processo eleitoral será dirigido por uma comissão junto do Conselho Superior do Ministério Público, integrada por 5 membros designados pelo plenário, com o início e o fim das atividades da Comissão Eleitoral a obedecerem ao calendário da eleição. As candidaturas são dirigidas ao presidente desta comissão mediante requerimento acompanhado do currículo vitae de até 5 páginas que deve ser encaminhado ao secretariado do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público ou para o correio eletrônico csmmp@pgr.ao, e o processo de votação terá lugar no dia 16 deste mês, sendo que cada eleitor pode votar em até 3 candidatos. No fim da votação, o presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público comunica por escrito ao Presidente da República os 3 nomes dos candidatos mais votados por ordem de votação. Continua a decorrer no Tribunal Supremo o julgamento do caso AGT, que está a ser marcado com a apresentação das alegações finais. Segundo o Ministério Público, todos os bens apreendidos nos autos devem ser perdidos a favor do Estado, bem como a condenação dos arguidos. Entretanto, a defesa, insatisfeita com estas alegações, fala na existência de ódio por parte do representante do Ministério Público, que para o coletivo dos advogados não basta condenar, sendo preciso provar que os arguidos sejam culpados do crime de que são acusados. Para mais informações, vamos ao encontro da Brígida Icala. Brígida, muito boa tarde. Estás no Tribunal Supremo. Quais as alegações apresentadas pelo Ministério Público? Boa tarde, Alberto, capitão extensivo à vasta audiência da Rede Girassol. Exatamente, já nos encontramos no Tribunal Supremo, onde a 7ª secção da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal da Comarca de Luanda prossegue com a fase das alegações finais, um momento de oportunidade para que os advogados e também o Ministério Público refutem então quanto à matéria de facto e também de direito. Para mais desenvolvimento quanto a este momento que está a ser aqui marcado com as alegações, nós vamos agora à conversa com um dos advogados neste processo, é o Dr. Wilson Fernandes. Doutor, é uma fase importante para a defesa e também ao Ministério Público. Sim, é das melhores fases que o processo tem, que o processo penal promove, porque é a fase em que, após a produção de prova, é a fase em que quer o Ministério Público, quer os advogados procuram trazer argumentos necessários em função das provas produzidas para convencer o julgador a absolver ou a condenar, né? Por isso eu acho ser das melhores fases que existe. O Ministério Público sustenta a sua posição e os advogados também sustentam a sua posição. E daquilo que foi o parecer do Ministério Público enquanto defesa, o que é que nos tem a dizer? Olha, relativamente ao que nos traz o Ministério Público do ponto de vista de alegação ou de alegações, o Ministério Público foi infeliz.
Foi infeliz porque, em vez de trazer as alegações, veio ler a acusação. Está a ver? Vergonhoso, não é? Ele, em vez de fazer as alegações em função do que se produziu de prova, ele veio a esta audiência de alegações, nos termos dos 400 do Código de Processo Civil, veio ler a acusação. Fez a pior coisa que um magistrado do Ministério Público pode fazer, leu a acusação, quando devia fazer as alegações em função da prova produzida. Ou seja, ele ignorou toda a prova produzida para vir ler a acusação. Para todos os efeitos, não interessou nada a fase da produção de prova, né? E foi o que vimos. Leu a acusação, não aumentou, não acrescentou, não diminuiu nada. Ele pede para que os arguidos venham a ser condenados absolvendo uma arguida neste processo. Sim. Ele leu a acusação e depois da leitura da acusação solicitou ao meritíssimo juiz que absolvesse uma arguida e suspendesse a pena de outra arguida que veio delatar sobre outras pessoas, né? Ou seja, alguém que veio falar que eles entendem que falou verdade. Quer dizer, o que os outros dizem a favor dos outros arguidos, para eles não serve, mas o que essa senhora disse a favor deste arguido, para eles já serve. Então, no âmbito do princípio da atenuação extraordinária que pode ocorrer no âmbito do processo penal, então ele requer que, em vez de se condenar a uma pena de prisão, então aplica-se uma pena de suspensão, ou seja, uma pena que seja suspensa, né? Foi o que o Ministério Público solicitou. O doutor, no seu depoimento, que nós podemos captar, o doutor falava de ódio por parte do Ministério Público. O que é que lhe vinha à alma para tecer esta afirmação? Olha, poderá entrevistar qualquer advogado e vai dizer a mesma coisa. A acusação faz referência de 12 crimes. 12 crimes. E todos os crimes, quase todos os crimes relacionados à informática. E quase todos os arguidos não estão ligados, não são tecnicamente ligados à informática. Ok? E ele vem pedir a condenação de todos esses arguidos. Por um facto que até foi provado pelo PCA da AGT, que não houve crime algum, não houve desfalque algum de 100 mil milhões de quase. Vem dizer em audiência que o PCA da AGT veio à audiência mentir. E só hoje na alegação, no dia das alegações, é que ele vem dizer, olha, ele mentiu quando ele devia ter feito isso em sede da prestação ou seja, quando o Leiria prestava declarações, porque o que ele devia fazer é o seguinte: se entendeu que o senhor estava a mentir, então ele devia requerer a suspensão da audição, levantava o auto de notícia e requeria o julgamento sumário, porque estava a cometer crime em flagrante delito. Doutor, muito obrigada. Ficaram aqui o essencial. Alberto Capitão, este foi o parecer de um dos advogados aqui neste processo. É o doutor Wilson Fernandes, que aponta a existência de um possível ódio da parte do Ministério Público pela forma como prestou as suas alegações, pedindo a condenação de 29 arguidos e absolvição apenas de uma arguida neste processo. Na verdade, esta é uma fase meramente importante para que as partes, neste caso o Ministério Público e os advogados, refutem quanto à matéria de direito e também de... Perdemos o sinal com a Brígida e Cala, no entanto ficou essencial que deste caso AGT, onde estão a ser apresentadas as alegações finais, para já os advogados de defesa não concordam com o posicionamento do Ministério Público. O assunto para continuar a acompanhar aqui na sua Rede Girassol. Ora, o Presidente da República, João Lourenço, foi esta quarta-feira informado sobre o processo de preparação da visita de 4 dias do Papa Leão XIV ao nosso país, prevista para decorrer entre os dias 18 e 21 de abril. De acordo com a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, que é também a coordenadora da Comissão Multissectorial, todos os aspectos de segurança e outros domínios relativos à vinda do Papa Leão estão acautelados.
A reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta, em que fizeram parte os membros da comissão encarregue de preparar e organizar a visita pastoral de Sua Santidade, Papa Leão XIV, a decorrer entre os dias 18 e 21 de abril deste ano, aqui em Angola, analisou os detalhes daquela que será a terceira visita de um Papa a Angola. O Papa americano de nome próprio, Robert Francis Prevost, vem a Angola não apenas nas vestes de líder da Igreja Católica no mundo, mas também como chefe de Estado do Vaticano. Daí a exigência de serem observados distintos momentos protocolares. Este programa, obviamente, tem a parte da visita de Sua Santidade enquanto chefe de Estado, e, portanto, tem aspectos peculiares de natureza protocolar, e tem a parte da visita enquanto chefe da Igreja Católica, portanto, a componente pastoral, o que nos leva a ter um trabalho de coordenação muito aturado com a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e também com a Anunciatura Apostólica. Portanto, Sua Excelência Presidente da República ficou a par do desenvolvimento deste trabalho, colocou as questões que entende serem críticas para o sucesso com recomendações bastante claras. No encontro, a equipa multissectorial apresentou ao Presidente da República o ponto de situação da preparação da visita em todos os aspectos, das questões protocolares à logística e até mesmo os demais fatores que concorrem para o sucesso de um evento desta dimensão. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, explicou que o Presidente da República tem de forma regular solicitado informações pormenorizadas sobre os diferentes aspectos da visita. À saída da reunião, a também coordenadora da Comissão Multissectorial fez saber que a presença do líder da Igreja Católica irá ser marcada por diversos momentos, onde se destacam as missas em Luanda, Icolo-Ibengo e Lunda Sul. Portanto, tudo o que é preciso acautelar para o sucesso da visita, enquanto chefe de Estado e enquanto chefe da Igreja Católica, estão devidamente contemplados, até porque há requisitos desta visita, pela componente pastoral, que nos são dados pelo Vaticano, portanto, através da Anunciatura Apostólica, e está a ser tudo acautelado. Nós temos, por exemplo, a sintonia para que as missas campais que serão feitas no Quilamba, na Mushima e em Saurimo tenham, portanto, os elementos principais do ponto de vista das condições que são necessárias para a sua organização. Aos católicos, Maria do Rosário Bragança apelou participação ativa, tendo estendido o convite para os fiéis de outras confissões religiosas. E aproveito esta oportunidade mesmo também para apelar a todos os angolanos, independentemente da sua confissão religiosa, que estejam todos imbuídos de um espírito de unidade, porque trata-se de uma visita de uma entidade que, acima de tudo, à semelhança de outras confissões religiosas, acresce valores no que diz respeito ao espírito de unidade, de humanismo, de solidariedade e daquilo que todos nós temos como essência por sermos seres humanos. A comissão responsável pela preparação da vinda a Angola do Papa Leão XIV é coordenada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, e integra os demais ministros de Estado, ministros de diversos setores e outros quadros da Administração Central do Estado, além dos governadores das 3 províncias abrangidas pela visita, nomeadamente Luanda, Icolo-Ibengo e Lunda Sul. Olhamos para a questão da empregabilidade. O Instituto Nacional de Estatística prevê realizar ainda este ano o recenseamento de empresas e estabelecimentos em todo o país. O inquérito é visto como fundamental para a atualização da base empresarial do país e para o planeamento econômico.
O inquérito específico sobre a economia informal vai ser realizado com o principal objetivo de medir o peso e a contribuição deste segmento na economia nacional para planeamento econômico. A informação foi avançada pelo diretor-geral do INE, Joel Fouti, ao intervir na apresentação do novo relatório sobre o PIB provincial, tendo considerado um exercício fundamental para a atualização da base empresarial do país. Em agosto estarão a terminar esse exercício e depois teremos a responsabilidade de consolidar aqueles números e publicar os relatórios sobre os dados que estão a ser recolhidos. E claramente o número que as pessoas vão esperar, os principais indicadores que resultarão desse exercício, temos a pobreza monetária, como também a atualização do cabaz, do IPC e os seus ponderadores. Portanto, vai ser um trabalho árduo, um trabalho técnico, mas nós confiamos na nossa equipa, é uma equipa muito competente e vamos conseguir materializar isto ainda este ano. Joel Fouti afirmou que a sua instituição mantém conversações com a União Africana sobre a possibilidade de futuramente fundir o censo populacional com o recenseamento empresarial, prática recomendada pelo organismo continental. Conforme reforçou, Angola realizou o último censo geral da população em 2024, estando inicialmente previsto para este ano apenas o levantamento empresarial. O responsável sublinhou que está em análise se a fusão poderá ocorrer já nesta fase ou apenas na próxima ronda censitária. Paralelamente, vai ser realizado um inquérito específico sobre a economia informal, com o objetivo de medir o peso e a contribuição deste segmento na economia nacional. Os dados devem fornecer indicadores importantes para a formulação de políticas públicas e para a compreensão mais aprofundada da estrutura produtiva do país. 3 pessoas morreram em consequência do deslizamento de terra no bairro Tande, município do Sequele, província de Icolo-Ibengo. A tragédia aconteceu na última terça-feira. 2 das vítimas são crianças, tal como constatou no local a repórter Liliana Vitor. Foi nesta zona onde Samuel e Jorge perderam a vida, enquanto retiravam areia dentro desse espaço, quando de repente uma parte da terra desabou. Kanga era o camionista. Ao tentar socorrer, também acabou por perder a vida. Vamos acompanhar esta história agora. 3 vidas se foram nesta localidade após o aluimento de terra. Isto aconteceu no bairro Tande, município do Sequele. A família relata como recebeu a notícia. Onde fizeram uma mina, os caminhões vão lá, retiram areia, os próprios camionistas e os próprios donos da empresa. Como a montanha já é tanta, então quando usam a máquina, a tendência é desabar. Então pedem às crianças para retirar a areia, meter ao canto, depois o caminhão pega a areia, aquela areia que as crianças acabaram de tirar e põe no caminhão para levar. O que aconteceu ontem? Os meus sobrinhos estavam para ir à escola, como já sabem que as crianças têm sempre aquela aí onde sempre conseguem um dinheiro, preferem irem sempre lá. Então preferiram ir lá para fazer o mesmo trabalho. Só que ao fazer o trabalho, foi para poder socorrer os meninos que estavam aí a retirar a areia, como a areia lhes tapou, e realmente ele também encontrou a morte. Após o ocorrido, ambas as famílias contactaram a empresa detentora deste espaço de exploração para a devida responsabilização e os mesmos responderam o seguinte. E sabe o que eles estão a dizer? A proposta para dar a cada copo 300 mil kwanza. Acha que com 300 mil kwanza a pessoa pode enterrar um ente querido dele indignamente? Não. Então, R$300 mil kwanza. Agora, imagina com esses 300 mil kwanza, o que é que nós vamos fazer com 300 mil kwanza? Só uma urna boa já está aí a 350 mil a 400 mil kwanzas.
Então, eles só estão vendo o lado dele, de dizer que não só pode não dar 300 mil kwanza. E nós é que perdemos alguém mais velho, responsável, deixou mulher, deixou filho. Como é que fica essa situação? Esta mina, segundo o relato do homem do governo que cá está, já gastou muitas vidas que moram aqui, no afogamento, no desabamento, essas coisas todas. Agora, mas a mina continua. Um jovem daquele, não sabemos no futuro o que, que seriam, perder prematuramente é dor para nós. É dor para nós porque ainda só a informação como chegou a nós não foi adequado mesmo. É uma criança que nós tivemos há dias a conversar e de repente um dia ou outro. E fundador do bairro, desde a sua fundação, afogamentos. Posso confirmar, cerca de 180 almas já se perderam aqui. Tudo porque, no seu total, aproximadamente, afogamento por águas fluviométricas, 20. Entretanto, tentamos contactar a empresa envolvida, mas sem sucesso. Agora saiba que Angola gasta aproximadamente 850 mil dólares por dia para a importação de carne de frango. Em 2025, o país importou cerca de 227.855 toneladas de frango e suas partes, o que representou um custo de 310 milhões de dólares norte-americanos. Estes dados foram avançados hoje pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens de Oliveira, na conferência sobre o desenvolvimento do setor avícola que ainda decorre aqui na capital do país. Vamos continuar a falar sobre este assunto agora com Horácio Bapolo, que está a acompanhar a conferência. Horácio, muito boa tarde. Vamos aos números desta conferência. Viva, muito boa tarde. Respondemos a partir de uma das unidades hoteleiras aqui na cidade de Luanda, onde acontece a conferência sobre o desenvolvimento do setor avícola. O país gasta 850 mil dólares por dia com a importação de frango e cerca de 310 milhões de dólares com a importação deste tipo de carne. Os dados foram avançados aqui há bocadinho pelo Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens. Mas está aqui conosco Elizabeth dos Santos Buritim, da fazenda Pérola Kikush, dedicada também à produção de frango. Muito boa tarde, Elizabeth. Afinal, por que gastamos tanto dinheiro assim com a importação de frango? Qual é o nosso problema, afinal? O nosso problema continua a ser o mesmo. Nós continuamos a tratar a avicultura como compra de equipamentos e genética importada. Nós precisamos pensar no modelo funcional da avicultura local. Nós temos questões culturais que são nossas, nós temos problemas nossos e quem tem que resolver somos nós. E foi o que eu disse há pouco tempo na sala, eu não consigo entender como é que o Brasil, um dos maiores exportadores de frango para Angola, é quem vem dar um exemplo de modelo do que tem que ser feito em Angola, mesmo existindo grupos nacionais dos são 15, comecei com 24 anos, que local, como eu tenho outros. Os donos do silêncio. As pessoas não olham para o programa de executivo. Eu não estou a dizer que o programa de executivo está mal feito, está muito bem feito. Tanto é que vão surgindo. O que falta é a execução. Nós temos que deixar de ter pessoas com conflito de interesse ao longo de toda a cadeia. Nós não podemos ter o banco, nós não podemos ter... nós já somos o banco, já somos o produtor, já fomos o importador das matérias-primas, nós somos tudo. Isso é um projeto individual, não é um projeto do país. Um projeto do país nós precisamos potenciar
financiar as instituições públicas e quem tem capacidade financeira, capacidade técnica e financeira, recorre e o projeto é aprovado. Ninguém precisa saber se é Elizabeth ou António. No final nós precisamos de resultados e os resultados falam por si. Agora, trazermos sempre a narrativa que o angolano não sabe fazer é mentira. Eu nunca entendi como é que estrangeiros que no seu país não são produtores de nada e aqui são grandes experientes. Aliás, aqui nessa sala tem um técnico que vai apresentar um modelo de integração que foi meu diretor do negócio. Começou como simples agente hoteleiro e hoje vai vender quase a minha ideia a um terceiro grupo. E se eu apresentar uma queixa-crime, não vai acontecer nada. Então, nós estamos aqui diante de coisas muito graves, porque quando se fala em produção nacional, nós estamos a falar de segurança alimentar, nós estamos a falar que Angola precisa ter a soberania alimentar nas suas mãos. Aquele modelo que o governo tem de distribuição de pintos para a produção de aves é uma boa estratégia também? A única distribuição que funciona bem em Angola é a distribuição do fardo, porque é lixo lá fora e vende-se aqui barato. O modelo, a intenção do executivo está bem, agora o plano de execução tem algumas falhas que nós precisamos corrigir. É preciso nós potenciarmos técnicos avícolas, é preciso nós termos institutos avícolas, é preciso nós estarmos junto de instituições internacionais e não internacionais, laboratórios, para a melhoria da genética, porque a ave que vem da Alemanha não tem adaptabilidade para o frango ser produzido nas famílias rurais. Portanto, essas questões técnicas, nós não precisamos ir para a Lua para dizer que algo está a falhar, porque senão já tinha aparecido os resultados. Mas é por causa disso que vemos tanto frango nas prateleiras dos supermercados, frango importados e menos frango nacional? Eu vou fazer um pedido ao Sr. Presidente da República. Sr. Presidente, financie-me, eu vou trazer o país para a produção de autossuficiência, porque o que falta é pessoas com comprometimento nacional. Eu sou angolana, eu nasci em Angola e o único sítio que eu vou vencer é Angola. O resto são pequenas conquistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eram então palavras de Elizabeth dos Santos Buritim, da fazenda Pérola Kikuchi, que também se dedica na produção de frango, aqui a apresentar alguns constrangimentos do setor e também algumas soluções. Portanto, esta conferência continua, estão aqui vários especialistas dedicados a debater sobre estratégias ou seja, mecanismos para a solução da produção de frango em Angola para diminuir então os custos com a produção deste tipo de carne. Ficamos por aqui, ficam então os cumprimentos de Josué Massoaco. Eu sou o Horácio Bapolo. Boa tarde. Boa tarde, Horácio Bapolo, nesta Conferência Nacional sobre a Avicultura que está a decorrer aqui na capital do país, um assunto para continuar a acompanhar com outros desenvolvimentos na sua rede Girassol. É tempo também para fazermos o primeiro intervalo da tarde. Voltamos já daqui a pouco. Estamos de volta para a segunda parte do Hoje Notícias. É um assunto que está a tomar conta dos jornais em todo o mundo e vamos continuar a falar sobre ele agora. Vamos ao contacto com a nossa equipa de reportagem que acompanhou esta conferência de imprensa. Ernesto Jaime, muito boa tarde. Vamos ao detalhe daquilo que foi abordado nesta conferência de imprensa. Viva, boa tarde Alberto Capitão, boa tarde também para a audiência que nos acompanha. Já sim terminou em instantes a conferência de imprensa realizada então pela Embaixada de Israel em Angola. Leo Vinovetsky abriu a porta do seu gabinete, onde esteve perto de 2 horas à conversa com os jornalistas, que também uma reunião que serviu
previu, obviamente, para olhar para pontos que talvez não estivessem antes bem esclarecidos. Leo Vinovetsky pode então falar para a imprensa, elucidar e dar detalhes também daquilo que está a ser a estratégia entre os Estados Unidos da América e Israel para então poder olhar para aquilo que está a ser o conflito no Irão. Leo Vinovetsky deixou bem claro que o objetivo de Israel neste mesmo conflito não são as pessoas, mas sim as bases nucleares que o Irão detém. Também falou aqui para a imprensa sobre uma possibilidade ou seja, questionado sobre a possibilidade de já se olhar para uma ajuda de África, Angola em particular. Leo Vinovetsky disse que a esta altura Israel prefere ainda olhar para aquilo que são as experiências de África e Angola em particular, quando o assunto é lidar com conflitos armados. Vamos acompanhar um pouco daquilo que foi a conferência de imprensa com os jornalistas. O porquê Israel lançou aquele ataque preventivo no dia sábado. Então, felizmente, podemos falar hoje que muitos dos alvos han sido atingidos com sucesso. Temos muitos aviões de combate israelitas o tempo todo operando, já com quase a totalidade de superioridade aérea no céu iraniano. Estamos falando do objetivo básico, mais fundamental para nós, é acabar com a ameaça do regime iraniano assassino, que fala de exterminar o Estado de Israel, que exterminar os israelitas, e nesse sentido é que para nós é muito importante reagir àquela coisa que a gente já conhece mais de 47 anos, infelizmente, né? Temos testemunhos, infelizmente, muitos ataques terroristas fornecidos pelo regime iraniano a outros parceiros, sim, como mesmo seja diretamente ou indiretamente com parceiros. São os iranianos aquele regime que estou falando, são responsáveis de muitos atentados em várias partes do mundo. Ouvimos Leo Vinovetsky sobre a situação da guerra e também que olhava então aqui para aquilo que são os objetivos de Israel quanto a esta mesma guerra. É importante frisar que os números de vítimas continuam a aumentar. Por exemplo, dados até ontem fornecidos pela Sociedade do Crescente Vermelho do Irão, equivalente também à Cruz Vermelha, por exemplo, mostrava que mais de 780 pessoas morreram. De resto, são estas as informações que se pode avançar a esta hora. Alberto Capitão, daquilo que foi a conferência de imprensa aqui na Embaixada de Israel em Angola. Mais detalhes sobre outros pontos que foram abordados nesta mesma conferência, claramente nós vamos levar até aos telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Muito boa tarde, Ernesto Jaime, na sede da Embaixada Israelita em Angola. Novas explosões voltaram a abalar Teherão, a capital iraniana, ao longo da noite e madrugada desta quinta-feira, segundo meios de comunicação iranianos e regionais, no sexto dia de guerra entre Irão, Estados Unidos e Israel, no momento em que o atual imã pede derramamento de sangue de Donald Trump. A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão já leva 5 dias e sem um fim à vista. Um dia depois dos Estados Unidos terem recusado diálogo com o Irão, considerando ser tarde demais
Hoje, o principal conselheiro do falecido líder supremo iraniano Ali Khamenei rejeitou voltar a negociar com os Estados Unidos da América e afirmou que a República Islâmica está pronta para um longo conflito bélico. Mohammad Mokbar prestou estas declarações na televisão estatal iraniana, sinalizando que o Irão não confia nos americanos e não há uma base para negociação com eles. Neste conflito, que começou no passado sábado, uma das principais baixas do lado do Irão foi a morte do líder supremo Ali Khamenei, cujo funeral de Estado, que estava previsto para começar hoje, foi adiado. Para além de Ali Khamenei, 1.045 pessoas também perderam a vida nesta guerra, segundo a agência estatal Fundação dos Mártires e dos Assuntos dos Veteranos iraniana. Os responsáveis do Irão estão a acelerar o processo de eleição do novo líder supremo da República Islâmica, apesar das ameaças de Israel de torná-lo um alvo a bater. Entretanto, os ataques prosseguem de lado a lado. Uma forte explosão foi sentida esta quarta-feira a nordeste de Teherão, testemunhou um jornalista da agência France Press. No quinto dia de ataques aéreos... Para a situação no Médio Oriente, o Irão quer o derramamento de sangue por parte das autoridades americanas, mas concretamente do presidente Donald Trump. Há também informações que dão conta da morte de um iraniano que planeava a morte do presidente norte-americano Donald Trump. Um assunto que vamos continuar a seguir nos próximos momentos de informação da Rede Girassol. Por agora, voltamos à atualidade nacional. Dou-lhe conta que camponeses ouvidos pela Rede Girassol na província de Colibeng afirmam que a escassez de chuva tem contribuído para a redução significativa do nível de oferta de legumes no mercado e alguns outros produtos do campo. O fenómeno está igualmente a influenciar fortemente os preços. Desde o ano passado, não se têm registrado chuvas regulares em Luanda e na província do Icolibengo. A escassez de precipitação tem provocado seca e afetado diretamente a produção agrícola. Na zona da Funda, o camponês Armando Marcolino explica que a falta de água no solo tem prejudicado o crescimento dos legumes, reduzindo a qualidade e a quantidade das colheitas. Nós estamos aqui com essa dificuldade porque através da chuva que não está a cair nem um pouco e a terra está muito seco e estamos a precisar de chuva para que amolecesse a terra, para que a terra fique muito fresco. Então, quando a terra fica muito seco e o produto também não desenvolve bem, então quando e também fica também molhado e o produto também desenvolve bem e as coisas também crescem devidamente. E neste momento estamos a precisar pelo menos secar a chuva e que a terra seja amolecida, que as coisas cresçam também devidamente e à vontade. Neste momento, o canteiro de couve, que anteriormente era comercializado a 10 mil kwanzas, passou a custar 7 mil kwanzas. O camponês Zé Domingos explica que a redução do preço se deve à fraca qualidade do produto, consequência da falta de chuva. O preço do canteiro subiram, mas não subiram. No regulamento mesmo, os canteiros mesmo andam a ficar, que nós vendemos, se está bom mesmo, couve está bom, vendemos 10 mil para o canteiro. Aquele também para tirar lá um teu lucro de medicamento, a ureia. O canteiro de China está 7 mil, o que é uma praxa. Agora, a praxa do couve grelho, que está 9 mil, 8,5. De acordo com as vendedoras do mercado do Sabadão, a seca nas zonas de produção tem provocado escassez de vários produtos, resultando no aumento dos preços, como é o caso da banana-pão. A banana está difícil. Os pressários também estão muito caros. Tem de 7.500, tem de 3.000, tem de 4.000. Não há chuva, estamos num tempo seco, não estão a crescer em condições, porque todas as bananeiras nas lavras estão a acabar de secar. Muita banana, vendemos pouco. A tiba, como dizem, né? O calão de agora, a tiba. Mas assim que não temos banana, a de comba. Banana não tem, também tem muitos clientes, vendemos bem. Entretanto, Balbina Choque disse que a cebola é outro produto que registrou subida de preço nos últimos dias, mas tem vendido mais barato por falta de cliente. Os clientes estão lenga-lenga, a bagulho estava a 12, agora estão a 10, 500, a 11. Estava a cair o rei de lá, também arreou um bocado, estamos a comprar 55, a 54, mas já estamos a vender já a 11 mil.
Hoje monta 200, 500, até de 1000. Já Juliana Chambola afirma que neste momento a manga é a fruta mais procurada pelos consumidores. Tão boa, tão bem doce, bem docinha. É as mangas. Esse ano saiu muita, através da seca. A seca e a chuva também, além, a chuva estragou muitas coisas. Escassez de chuva na província de Luanda e Colibengo tem provocado a seca e afetado diretamente a produção agrícola. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher promove de hoje até o dia 20 deste mês uma exposição de arte denominada Mulheres que Pintam, sob o lema Direitos, Justiça e Ação para Todos, ou no caso para todas, assim é que está correto. Durante a cerimónia de abertura oficial da exposição, a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, disse que um dos objetivos desta exposição é valorizar o talento feminino, promover a igualdade e também a equidade. Final, é por demais reconhecido que nenhuma sociedade pode aspirar ao progresso pleno se deixar metade do seu talento à margem. E é precisamente aqui que a arte assume o seu papel singular. A arte não é apenas uma expressão estética, é também linguagem social, é também memória coletiva, é também visão de futuro. Ao promovermos uma exposição dedicada a mulheres que pintam, afirmamos algo simples, mas essencial. A criatividade feminina é uma força cultural e civilizacional que merece reconhecimento, visibilidade e espaço. Durante demasiado tempo, a história das artes foi escrita sem dar o devido destaque às mulheres que criam, imaginaram e inovaram. Muitas enfrentaram limitações no acesso à formação, aos circuitos expositivos e ao reconhecimento institucional. Ainda assim, persistiram. Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto. Seguimos para mais um intervalo. Estamos de volta para o último bloco do Hoje Notícias, a edição é de quinta-feira. Carlos Viver vai aproveitar a primeira semana IHF para tratar de questões técnicas e táticas da seleção nacional, bem como integrar as atletas que estiveram fora do combinado nacional por muito tempo. O selecionador nacional Carlos Viver disse que a preparação da primeira semana IHF deste ano está a correr na conformidade e que o grupo de trabalho está a responder às expectativas. Bien, esta semana internacional acho que está corriendo bien, todo está yendo tranquilo, las meninas están trabajando con intensidad y bien, contento, esperando que no haya ningún problema, sobre todo físico, y que podamos acabar la semana como la hemos empezado con un buen trabalho. Outro sim, a convocatória inicial foi alterada em função da indisponibilidade de algumas atletas que estão lesionadas e ressentidas. No entanto, Carlos Viver já enquadrou as substitutas. Hubieron unos problemas físicos de unas jugadoras que fueron comunicados por sus clubes a la Federação y tuvimos que hacer troca en la lista de jugadoras, pero bueno, eso es algo habitual. Es lo que las lesiones, las dolencias de las jugadoras es lo que menos me gusta, más cuando tienen problemas físicos es normal hacer trocas, eso acontece sempre. O entrosamento com as novas colegas foi uma mais-valia, visto que o combinado está coeso. A afirmação é da lateral esquerda, Rosana Mateus.
A integração. Abril próximo, com jogos amigáveis, que servirá de manutenção e integração de atletas e também visa a participação de Angola no Campeonato Africano da modalidade em dezembro, na Tunísia. Vila Clotilde, Sporting de Luanda é o duelo de cartaz da jornada 3 da Liga Azul, que será disputada nesta quinta-feira em Luanda e Benguela. Vem aí mais uma ronda do Nacional Sénior Feminino da Bola ao Cesto. A Liga Azul com 4 partidas a serem disputadas nesta quinta-feira. Em Benguela, concretamente no Lubito, a casa do pessoal do Porto de Lubito, que perdeu diante do Interclube por 46-54 na ronda anterior, recebe o clube Escola Desportiva Formigas do Kazenga, que na ronda passada ganhou o Clube Desportivo Escorpião de Viana por 59-38. Em Luanda, no pavilhão 28 de fevereiro, o Grupo Desportivo Interclube será visitado pelo Núcleo Recreativo e Desportivo La Bomba. O duelo está marcado para as 16 horas. Ainda às 16 horas, no pavilhão das Formigas do Kazenga, o Clube Desportivo Escorpião de Viana vai recepcionar o Clube Desportivo 1º de Agosto, que entrará em clara vantagem no encontro. A partida de maior cartaz desta terceira jornada da Liga Azul 2026 será entre o Futebol Clube Vila Clotilde e o Sporting de Luanda. Às 17 horas, no pavilhão Fernando Souza, no bairro Maculusso, o Vila Clotilde vem de uma vitória por 58-54 diante do Núcleo Recreativo e Desportivo La Bomba. Na ronda anterior, a campeã nacional em título, o Sporting de Luanda perdeu diante do 1º de Agosto na jornada passada por 53-54 no pavilhão Vitorino Cunha. Daí ante-verse uma partida bastante difícil para os dois conjuntos. Na classificação, o 1º de Agosto lidera com 4 pontos. O Interclube segue na segunda posição igualmente com 4 pontos. O Sporting de Luanda, com 3 pontos, figura na terceira posição e a casa do pessoal do Porto de Lubito está surpreendentemente no 4º lugar da tabela classificativa com igualmente 3 pontos. Antes do fecho deste jornal, saiba que a modernização do Estado e a consolidação da transição digital da administração pública em Angola estão hoje a ser refletidas por especialistas e membros do aparelho governativo do país. A decorrer em uma das unidades hoteleiras no Miramar, o evento está a ser presidido pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca. Seguimos em direto até ao Miramar, ao encontro do Simão João. Simão, muito boa tarde. Vamos então ao detalhe desta informação. Ora, exatamente, muito boa tarde para si, Alberto Capitão, e para quem nos acompanha nestes instantes no Hoje Notícias. De facto, tal como disseste, estamos a falar aqui de 3 memorandos de entendimento que foram assinados em instantes sobre o programa de conectividade de banda larga, a inclusão digital para o acesso aos serviços públicos digitais e também o programa de identidade digital. Ora, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, discursou há instantes e também falou sobre a assinatura desses memorandos, o que o Ministro de Estado da Casa Civil do Presidente da República sinalizou tratar-se do reforço do compromisso do Governo para a tomada de decisões e também a atuação de longo e médio prazo com bases executivas para a consolidação do estágio da autoridade digital. É neste mesmo contexto que a assinatura no fórum de hoje de 3 memorandos de entendimento relativos ao programa de conectividade de banda larga, ao programa de inclusão digital para acesso aos serviços públicos digitais e o sistema de identidade digital assume particular relevância política e institucional. O memorando sobre conectividade de banda larga responde a uma condição prévia elementar. Não há inclusão digital sustentável sem conectividade adequada. A subscrição desses instrumentos reforça o compromisso do Governo
em tomar decisões estruturantes, em atuar com visão de médio e de longo prazo e em assegurar que a transformação digital assente em bases efetivas de execução. Todavia, se quisermos consolidar o estágio de maturidade digital e criar condições para uma transição futura do Grupo B para o Grupo A, há uma dimensão que se torna incontornável: a regulamentação e a governança. Aqui o essencial das palavras do Ministro de Estado, chefe da Casa Civil, do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, quando fazia então a intervenção para a abertura deste que é o 6º Fórum do IMA, Instituto de Modernização Administrativa. Ou seja, estamos aqui a falar do fórum que também prevê aqui, vai reunir 218 projetos enquadrados em 6 objetivos e também em 7 eixos. Ou seja, Alberto Capitão, é um assunto que nós vamos continuar aqui a acompanhar e também trazer outras intervenções e desenvolver em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por agora tudo, boa tarde. Boa tarde, sou Simão João, no Fórum sobre Modernização Administrativa do Estado. Um assunto para também poder acompanhar com mais desenvolvimento nos próximos momentos de informação da Rede Girassol. Desta forma, estamos a colocar um ponto final às notícias a esta hora, às 19h45, vai poder acompanhar o Girassol Jornal. Até lá, sempre ligado à programação da Rede Girassol. Muito boa tarde.